vontade, que o Senhor possa te usar ricamente. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Confesso que nós tivemos um dia muito abençoado já até agora. Tivemos um almoço, uma tarde abençoada, graças a Deus. Fomos muito bem recebidos aqui pela manhã. Tivemos um almoço abençoado também, né? Comeu uma picanha, glória a Deus. E uma tarde bem relaxante, um momento ali, um bate-papo muito gostoso. E agora nós estamos aqui para juntos celebrarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Amados, para quem não sabe, me chamo Luiz Domingos, esposo daquela moça bonita ali. Fica em pé, meu bem, por favor. Presentão que Deus me deu. Esse ano estamos completando 20 anos de casados. Não parece, né, irmão? Novinho, né? Olha lá. Então essa é minha esposa, Anete. Meus filhos, Samuel, pode sentar, meu irmão. O Davi está ali, achei que tinha saído ali. Esse é o Davi. Vira para lá, Davi. Esse é o Davi. Cara do pai, né, irmãos? Bonito, né? E o Samuel não pôde estar aqui conosco. Ele está trabalhando. Então essa é a família ao qual Deus me deu de presente esses dois filhos através da vida da Anete. Mas eu tenho um casal também, chamado Luiz Felipe e Amanda. Eles moram respectivamente em Diamantino e em Nobres. Daqueles tempos, irmãos, em que a gente não conhecia o temor de Deus. Mas mesmo assim Deus nos abençoou com essas preciosidades, com esses dois presentes, Luiz Felipe e Amanda. Tem umas imagens aí no projetor? Antes da gente começar aqui. Então, irmãos, olha lá, ó, 2019, 1º de abril, foi quando nós chegamos ali em Salto do Céu. Aquela primeira imagem é quando nós encontramos ali. São alguns passos ali, alguns processos qual passou por nós, inauguração ali da igreja, e nós tivemos ali esse desafio de poder participar da reativação daquele ministério, daquela igreja ao qual esteve fechada por algum tempo. Algumas células, a célula que nós iniciamos lá em 2019, antes da pandemia. Aquela imagem que está ali, se pudesse voltar e parar naquela imagem daquela senhora loira, se puder, isso, outra. Para frente tem a imagem, a minha esposa junto com uma senhora ali. Aquele dia, irmãos, era um dia que nós tiramos para a família, e esse dia foi um dia muito especial. Nós estávamos ali na cachoeira, comendo um churrasquinho gostoso, tomando um banho naquela cachoeira maravilhosa e abençoada. E aí essa senhora apareceu. Não tem a imagem do rosto dela, então a gente pode mostrar ali. E a gente estava tão relaxado, curtindo a família, mas mesmo no dia de folga Deus usa a gente para trabalhar. E aquela vida ali, uma vida preciosa, ao qual naquele dia reconciliou, a Nete orando por ela ali, mas ela tinha em seu pensamento outras coisas. Em seu pensamento estava tirar a sua própria vida naquele dia. E aí então, Deus usou a vida da minha esposa para poder orar com ela, abraçar ela, e ela chorou com a minha esposa, e ela se reconciliou. Nós não a vimos mais, mas naquele dia Deus a livrou daquele ato de suicídio em si, e Deus deu uma nova chance para ela de poder estar na presença do Senhor. Amém? Pode soltar, irmãos. E aí então, nós estamos ali em Salto do Céu, ao qual o pastor Santiago, que estava ali, né, deu uma saidinha, mas ele, a gente já tinha uma amizade antes, amados, quando a gente estava ainda aqui em Porto Esperidião, e depois fomos a Joara, e por último estávamos lá na cidade de Comodoro, auxiliando a igreja local. E quando nós saímos de lá, que chegou o tempo que nós sentimos no coração, que nós saímos de lá, estávamos nos dias, entre aspas,
sabáticos ali na cidade de Rosário Oeste. Estrategicamente, fica no centro do estado. E aí, então, nós decidimos ir para lá, para onde ficava mais fácil para a gente poder ir para o lugar ao qual o Senhor nos enviasse. E aí, então, o varão de Deus fez uma ligação. Eu falei para ele, para o pastor Santiago, você falou, pastor, nós não estamos mais aí. Ele nem sabia que a gente tinha ido embora de Comodoro. Mas nós não estamos mais aí. Nós estamos em Rosário Oeste agora. Eu acho que, não sei, eu acho que não vai dar. Eu acho, né? Mas Deus, você não sabe os desígnios de Deus. A minha irmã, a convite dele, saiu de lá ministrando aqui na igreja, ao qual ele pastoreava. E aí, então, ele perguntou para ela sobre mim. E aí, Luiz, como é que tá? Está lá em Rosário Oeste, sentado, de barriga para cima, sentado numa piscina ali, tomando banho gostoso, fresquinho, parado. Eu estava parado. E aí, de novo a ligação do homem. Ele liga novamente, ô Luiz, vamos lá para o salto do céu. E aí eu falei, pastor, mas como é que eu ia falar não a segunda vez para o homem? Não tinha como, né? Aí eu falei, tá bom, pastor, vamos lá conhecer. Na verdade, a gente já conhecia a cidade, mas vamos lá. E aí tivemos a oportunidade de poder estar ali, sentamos juntos depois, e aí afiamos as coisas, e ele disse para mim assim, pastor, o senhor tem 5 anos lá, só 5 anos, pastor. Eu falei, tá bom, pastor, tá bom, amém, 5 anos. E aí já são 6. Já passou os 5 anos, já temos 6 anos lá, e Papai do Céu está quietinho, então se Papai do Céu está quietinho é para a gente continuar no lugar onde a gente está. Muitos desafios, muitas lutas, muitas batalhas, já contei a história toda para o pessoal lá, então não preciso contar para vocês aqui. Quem sabe um dia vocês vão sentar na cadeirinha com a gente conta a história também. Tá? Muita dificuldade, né? Alguns pastores sabem da história desde lá dos anos 70. Sabe a nossa maior dificuldade? Poder estar hoje pastoreando uma igreja ao qual foi uma das maiores do estado de Mato Grosso. Né? Ao qual enfrentou as suas dificuldades e ficou por 6 anos e pouco, quase 7 anos, fechada. E aí o pastor viu em nós, né? De repente, pessoas que pudessem recuperar a autoestima e o prestígio da igreja. E aí uma palavra dele nos segura lá até hoje. Se relacione. Falei, pastor, eu quero ir embora. Aí ele falou assim, não, calma, Luiz, se relacione. Então é algo que tem nos segurado. E nós temos nos relacionado. Hoje eu e minha esposa trabalhamos secularmente. Não é esse o nosso chamado. Porque lá atrás, quando houve um chamado específico ao ministério, eu falo às vezes, as pessoas não acreditam, mas como instrutor de autoescola e gerenciava uma autoescola, o nosso ganho era bom na época. Mas aí eu abri mão daquilo lá para poder entrar no ministério. Mas hoje, devido às questões financeiras e o custo de vida alto, tanto eu quanto a minha esposa, estamos trabalhando ali em Salto do Céu, pela prefeitura municipal, e graças a Deus, não é prestígio, mas as pessoas têm conhecido a gente. E nós temos nos relacionado mais com as pessoas. Hoje, amados, aquele grupo pequeno que vocês viram lá, em 2019 reunimos uma média de 25 pessoas. A pandemia veio e varreu. Acabou aquele grupo. Depois tentamos recomeçar, tentamos grupo caseiro na casa dos irmãos e não deu certo. E logo depois, quando a minha esposa começou a trabalhar, e eu posteriormente também, eu falei para Deus, eu vou continuar sim, esse próximo ano. Mas se o Senhor permitir eu continuar, eu vou começar um grupo pequeno lá dentro. A minha chefe na época falou, não, Luiz, tem muitas pessoas que têm pensamento diferente antes disso, né? Mas daí eu fiz um trato com Deus, se for vontade do Senhor, de eu continuar nesse trabalho, é porque eu preciso usar também a ferramenta do Evangelho ali dentro. E desde então, amados, toda segunda-feira, nós reunimos às 7 horas da manhã para 5, 10 minutos de palavra, de oração com aqueles profissionais da saúde na área onde eu trabalho. E tem sido bênção. E já temos colhido fruto, porque já tivemos visitas daquele grupo ali de amigos de trabalho na igreja. Mas eu quero desafiá-los. Os 2 versículos que a gente vai ler, tanto João 3,16 quanto de Atos 1,8, são justamente os 2 versículos que eu separei na minha mensagem, para a gente poder estar ministrando e conversando sobre eles. Mas eu quero te desafiar, amados, em nome de Jesus, até da mensagem. Nós temos um combinado aí do dia 10 de maio, e esse dia 10 de maio é algo que começou lá no ano de 2023 para 2024.
mas aí não deu muito certo, né? Do pastor Anderson com a equipe, com a igreja, está nos abençoando, e aí chegou o momento. O tempo é de Deus. Para tudo há um tempo e um propósito embaixo dos céus. E aí então, dia 10 de maio, eu te convido a você participar conosco. Eu creio que vai ser um tempo precioso, porque eu creio que vai ser aquele tempo ao qual vocês vão poder perceber se as pessoas lá sabem quem é o pastor Luiz, a Nete, a sua família ou não, né? De poder nos ajudar, nos auxiliar, de repente no ato de evangelismo, para poder então estar nos abençoando ali na cidade de Salto do Céu, dia 10. Eu te desafio, nos abençoe, porque nós somos carentes, não apenas da sua oração, mas somos carentes também da sua ajuda, da sua mão estendida, para estar junto conosco ali, naquela cidade, abençoando aquelas vidas. Orem por nós, orem por Salto do Céu. A nossa cidade é pequenininha, mas há um enxame do inferno sobre aquele lugar, no sentido de banalizar o evangelho através de atos de algumas pessoas que se diziam obreiros, mas que têm caído nas tentações do inimigo. Orem por nós, orem por aquela cidade, coloque Salto do Céu nos seus joelhos. Somos 3.500 habitantes apenas, mas o inimigo trabalha duro, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, dia 10 de maio, se o arrebatamento não acontecer, nós estaremos lá juntos para podermos celebrar o nome do Senhor, e eu sou grato por esta atitude dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra, vamos àquilo que realmente interessa. João 3,16, eu gostaria que você projetasse aqui para mim, irmãos. Olha lá ele lá, amém? João 3,16, como nós já havíamos tido, no amor do Pai é o tema. É o que vocês já sabem, no amor do Pai, vamos completar a missão de Cáceres aos 4 cantos da terra. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Glória a Deus. Quando você cela, você se dispõe, e você pode ser um desses que pode ir aos 4 cantos da terra. Aleluia. Vamos ler junto, me ajuda, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Palavra poderosa. Talvez um dos versículos mais recitados que nós conhecemos na Bíblia. Talvez o mais importante, porque foi uma atitude do Pai em relação ao seu Filho. Talvez o versículo que reflete realmente o grande amor de Deus para conosco, para com a sua criação, com a obra da sua criação. Esse versículo aqui, nós encontramos nele o coração da missão de Deus para o mundo, que é o amor. Porque Deus amou o mundo. Imagina só o tamanho deste amor de Deus, a imensidão deste amor de Deus para com o seu povo, os seus filhos. Se Deus ele tomou esta atitude de entregar Jesus por nós ali, de poder mandar Jesus por nós, é porque as coisas não estavam muito boas, é porque a situação não estava muito boa para nós. Eu vejo que naquele tempo era como se uma enxurrada ou uma onda viesse e estava varrendo a humanidade para o antro da perdição. Já não ia acontecer mais o que havia acontecido com Sodoma e Gomorra, sei, mas estava difícil. O Senhor não via solução senão cumprir realmente a profecia da vida do Messias aqui na terra. E nós podemos observar aqui o que reflete realmente esse versículo, a imensidão deste amor de Deus para com a humanidade, que Ele amou tanto e tomou a iniciativa de salvar a humanidade. Mas para salvar a humanidade, o Senhor tinha que desfazer de algo. O Senhor tinha que desfazer de alguém, da presença dEle, de estar junto com Ele. Então, a solução foi cumprir realmente as Escrituras, cumprir as profecias. Amados, missões é acima de tudo a expressão prática desse amor que nos alcançou e agora deve ser compartilhado um para com os outros.
deve ser compartilhado para as pessoas. Através de missões, através de um missionário, através de alguém, através de uma pessoa, através de um pastor, através daquele diácono, através daquele senhor de cabeça branca que um dia falou para você que Jesus te amava, é que você hoje está sentado nesse banco. É que você hoje ouve a palavra, ouve a mensagem, é que você hoje sabe de fato onde é que você vai estar na eternidade. Mas alguém pagou um preço lá atrás. Alguém pagou um alto preço lá atrás. Eu me recordo que quando isso aconteceu comigo, né? E nós devemos recordar essas coisas do passado. Algo que eu nem comentei ali porque não veio à mente, mas agora vem. Encontrei um senhor numa igreja batista, e esse senhor, quando eu cheguei na igreja batista, ele me contou depois, posteriormente, que quando eu entrei, a porta de entrada ali, ele pegou a sua Bíblia e saiu e foi chorar no banheiro. Aí depois ele contando para mim, ele falou assim, olha, eu saí, porque eu não aguentei ficar aqui. Ele disse, olha, eu orei por você durante 8 anos. Eu orei por você durante 8 anos, eu intercedi por você durante 8 anos, enquanto eu via você ir lá para o carnaval, enquanto eu via você se vestir de mulher no carnaval, eu falava, Jesus, salva ele, liberta ele, traz ele para a tua presença. Aí esse irmão pagou um preço de 8 anos orando por minha vida. Pessoas pagaram um preço por sua vida. Pessoa antes, de repente, de chegar até você, ela pagou um preço, ela fez a missão. Antes a missão era interceder, depois poder levar a mensagem até você. E depois então, acontecer realmente aquilo que o Senhor tem para nós, salvar as nossas vidas. Então Deus, Ele tinha um plano, e esse plano ele está sendo completado na vida de cada um de nós. Esse plano de Deus, ele está sendo completado em cada um de nós, mas para isso ele teve que entregar o seu filho. Para isso ele teve que sacrificar o seu filho. E aqui nós podemos observar então o que a palavra do Senhor ela vem ensinando para nós, vem mostrando para nós. Se fomos, amados, alcançados por esse amor, nós somos chamados para participar dessa missão. Nós não somos chamados apenas para ficar sentado, sossegado, folgado, esperando a onda passar do evangelho sobre os nossos olhos e eu não participar. Então eu preciso participar. Eu preciso estar introduzido nisso. Eu preciso me despertar para algo maior que tem além de mim, da minha vontade, que é anunciar Jesus para as pessoas. Que é falar que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Que é falar para Ele que Ele quer libertar, quer salvar e que daqui a pouco Ele quer vir buscar. Anunciar Jesus para as pessoas, falar do amor de Jesus para as pessoas. Então nós somos chamados para participar dessa missão. Vamos entender um pouco então. Em primeiro lugar, o amor do Pai é a base da missão. A primeira parte do versículo diz, porque Deus amou o mundo. Então essa missão ela começa com Deus, não conosco. Deus, Ele cumpriu essa missão quando Ele nos amou. Quando Ele nos amou, e esse amor de Deus, Ele inclui incondicionalmente a transformação, o mover sobre as nossas vidas, o agir de Deus sobre as nossas vidas. É incondicional, é transformador. Louvado seja o nome do Senhor. Sem amor, qualquer esforço missionário, ele se torna um vazio. Coríntios 13 vai ilustrar muito bem isso. Sem amor, qualquer relacionamento, ele se torna um vazio em nossas vidas, um vazio em nossos corações. Segundo, a entrega do Filho é um modelo da missão. A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar, na segunda parte do versículo,
Meu esboço está querendo apagar aqui, irmãos, mas não vai não. Que deu o seu Filho unigênito. Então essa missão, ela exige uma entrega, ela exige um sacrifício, ela exige uma obediência. Então logo, se eu também tenho esse chamado na minha vida, vai exigir de mim não apenas uma vontade, mas uma entrega. Vai exigir de mim não apenas que eu goste, mas vai fazer com que eu realmente exerça esse sacrifício e obedeça esse chamado de Deus. Obedeça esta ordem de Deus. Nós temos isso sobre as nossas vidas. Jesus, amados, Ele é o maior missionário enviado pelo Pai para salvar o mundo. Jesus Cristo, Ele obedeceu esse chamado do Pai, na íntegra. Mas antes Ele se afastou um pouco. Eu vejo aquele período que dos seus 12 anos ali, até o momento do ministério de Jesus, em que ele e o Espírito Santo, ele recebendo do Pai, ele junto com a sua família, ele se relacionando, ele aprendendo com a sua família a se relacionar, porque Jesus ele veio do céu, mas ele tinha que aprender, tinha que estagiar. E aí ele aos 30 anos veio para cumprir o seu ministério. Aos 30 anos ele veio para ensinar. Aos 30 anos ele veio para capacitar. Aos 30 anos ele veio para curar, para libertar, para sarar, para ressuscitar. Aos 30 anos ele veio para trazer o reino dos céus aqui na terra. Literalmente, o reino dos céus se fez presente aqui na terra. E Jesus então, cumprindo de fato aquilo que ele deveria fazer. O maior missionário enviado pelo Pai para salvar o mundo. Nós somos chamados a seguir esse exemplo de entrega. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 20 e 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Certa vez, quando meu pastor da época chegou para mim e falou: Luiz, você tem um chamado. Você tem um chamado missionário. E eu fiquei todo alegre. Eu não sabia o que significava direito. Há pouco tempo tinha me convertido, mas foi um tempo ao qual, quando a gente aceitava Jesus, logo a gente pensava assim: nossa, vai ser tremendo. Algo maravilhoso. Não que a gente fantasiava, mas a gente via as pessoas, os pastores, os missionários, as viagens missionárias, eles vindo, apresentando e cantando e sorrindo, e a gente pensava: poxa, esse negócio é bom. É bom, mas tem umas lapadas também. É bom, mas o Senhor chama também a gente para perto dele assim e fala: ó, você vai fazer, e eu vou te capacitar assim, assim, assim. Já que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, então eu preferia obedecer. Obedeça, irmão. Exerça o chamado que Deus tem na sua vida. Abra o seu coração para que o mover de Deus realmente venha acontecer. Muitos de nós achamos que, eu tenho chamado, minha esposa comentou ali agora há pouco ali, olha, eu não faço questão de repente limpar um banheiro, deixar ele cheiroso, deixar ele habitável ou propício para a gente adentrar ali. Não. O nosso ministério, querido, ou o ministério missionário, ou o ministério pastoral, ou o ministério da igreja, ele abrange tudo. E aqui é onde a gente se torna igual. Aqui é onde o advogado é servo. Aqui é onde o médico é servo. Aqui é onde o gari é servo. E todos nós somos iguais. E aprendemos de fato a fazer a missão do Senhor, que é ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que é ir e anunciar a palavra, que é ir e pregar a palavra. O desafio é grande, amados.
os ceifeiros são poucos. E o Senhor está em busca desses ceifeiros. O Senhor está em busca desse povo que realmente abra o seu coração e vai fazer aquilo que o Senhor ordenou que fizesse. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Daqui a pouco você estará sendo enviado. Daqui a pouco você estará sendo um daqueles ao qual a igreja enviará às nações. Mas como nós temos ouvido tanto, as nações, ela não começa lá na Ásia, ela não começa lá na África, ela começa lá em casa. Ela começa na minha família. As nações, ela começa no meu grupo familiar. Então muitas vezes eu sou chamado e já quero pular o degrau, enquanto o primeiro degrau eu não exerci ainda, que é anunciar a minha família. Em terceiro lugar, o propósito da missão é salvar vidas. A palavra diz, na última parte do versículo ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O alvo da missão, amados, é que pessoas tenham de fato um encontro com Cristo. Eu confesso, como eu já disse aqui, que eu senti vontade de desistir, de parar. Muitas vezes, não foi só uma vez não. Mas, amados, nós sabemos que o nosso Redentor vive. E que enquanto Ele não completar a obra dEle, nós também não completamos a nossa. Os desafios, como eu disse, eles são grandes, mas é Ele que faz a obra. Quando o pastor disse para mim, Luiz, se relacione. Eu fui entender que Jesus Cristo também, Ele se relacionava. Ele não só reunia ali e ministrava para aquelas pessoas, mas Ele se relacionava. Tanto com o pobre quanto o rico, Ele se relacionava. E dentro disso, amado, a gente vem aprendendo, porque muitas vezes rola em nosso coração, missionário, rola em nosso coração, irmãos, a insegurança. Como é que eu vou assentar com o juiz? Como é que eu vou assentar com aquele empresário, com aquela empresária? Como é que eu vou assentar e falar de Jesus para eles? Com aquele que fez 3, 4 faculdades. Aí lembramos da palavra, ó, o Senhor dizendo, ó, eu vos escolhi, eu vou assentar você ao lado de príncipes. Eu vou te colocar ao lado do presidente da república. E é o que vem para nós, não temas. O Senhor diz que no momento exato, Ele vai colocar as palavras na nossa boca. E aí então, o Espírito Santo vai sussurrar dos nossos lábios. Juro para vocês, confesso para vocês, eu já tive esse tipo de insegurança. E você acha que eu estou tranquilo aqui, amados? Diante de mestre da palavra? Tremendo. Mas não sou eu que falo, é o Espírito de Deus. Eu temia, porque como que eu vou fazer para anunciar a palavra para aquele fulano, aquele ciclano? Aí o Senhor foi trabalhando na nossa vida, foi trabalhando hoje. Nós somos pegos a trabalhar com pessoas que têm segurança, até no trabalho, de lidar com um colega de trabalho. Eu não tenho o curso superior, eu tenho o nosso STBMT, Seminário Teológico Batista do Mato Grosso. Mas aí, lá no horário que a gente senta lá, na segunda-feira de manhã, eu ministro para os doutores, mestrado, doutorado, a palavra. Nesse momento, amados, não somos nós, é o Espírito de Deus através de nós. Então, a segurança que vem sobre nós é do Espírito de Deus. Mas quando nós deixarmos de tremer, aí é que vem. Porque quando nós deixamos de temer, é a soberba que sobe, é a soberba que cresce. E aí então a ruína pode acontecer também. Muitas vezes, como eu brinquei com o pastor ali, falei, estou tremendo. Porque se eu estiver cheio de mim, seguro de mim, não sai nada. O Espírito Santo não fala, as pessoas não ouvem, e entra aqui e sai aqui. Mas quando é o Espírito Santo de Deus que ministra aos nossos corações, aí Ele faz a obra e faz ela por completo. Amém? Então o alvo da missão é que pessoas tenham realmente um encontro com Cristo. Missão, amados, não é apenas
assistência social ou uma boa ação. Missão é evangelização com um propósito eterno. Quando eu recebi aquela palavra, relacionar, nós tivemos lá uma situação, quando nós chegamos na cidade, que fez com que nós aproximássemos de uma família. Uma pessoa lá, um jovem, praticou bullying, é o nome do momento, né? Bullying com meu filho, o Samuel. E aí ele chegou em casa chorando, ele chegou em casa, né, ele é meio branco, sou negão, mas ele é brancão. E aí então, chegou em casa chorando, fulano me chamou disso e daquilo, pai, na escola. Aí eu perguntei para ele, filho, me diga como ele é, me diga como é o pai dele, me diga como é a mãe dele. Pai, o pai dele está preso, ele mora com a avó e a mãe dele não mora aqui. Falei, está vendo, filho? Você está vendo a diferença da estrutura, a família? Onde você recebe amor, onde você recebe atenção, onde você recebe o pão de cada dia ali na hora, e o menino não tem nada. Eu falei, vamos ao encontro dele, vamos dar amor para ele. Falei, você é capaz de amar ele, filho? Eu sou. Fui na escola, falei do problema na escola, e disse, eu não vim trazer só o problema, eu quero ser parte da solução. E aí me ensinaram onde a avó do garoto morava, fomos na casa dela. Acharam que eu era oficial de justiça, porque, né, um carrão preto que a gente tinha na época, carrão não, um carro preto, irmãos. Tá? Carrão é esse que o pastor tem aí. Então, eu cheguei lá com o nosso carro preto lá, era um carrão sim. E aí, acharam que eu era oficial de justiça. Perguntei, quem é fulano de tal? Não vou falar o nome por causa de questões de ética. Quem é fulano de tal? E aí então a pessoa falou, é ali, e era a irmã da senhora que estava procurando. Aí eu cheguei na senhora, falei a situação para ela, e falei que eu queria fazer parte da solução. Que eu queria ser amigo da família. Pensa que é fácil, irmão? Não é fácil não. Alguém que aponta o dedo para o seu filho, alguém que fala que seu filho é isso e aquilo, e aí você é obrigado a amar, não é fácil. E foi fácil para Jesus? Será que nós podemos dizer que foi fácil para Jesus amar? Mas ele era a expressão de amor. Ele era o amor em pessoa. Esse menino adquiriu por nós um grande respeito. Onde encontro, pastor, os meninos lá têm o costume de pedir bênção para todo mundo. O meu é um deles. Até para quem não conhece. E essa senhora aceitou Jesus como Salvador. A maior recompensa. A maior recompensa. Uma senhora de idade. Relacionamento. Para ganhar vidas, nós precisamos relacionar. Ter amizade, conquistar a amizade. Estar junto com ela, tomar o cafezinho dela. Levar um pó de café também, irmão, que está caro. E é isso que tem nos sustentado. É isso que tem mantido firme o propósito da gente continuar amando com o amor de Deus. Vivendo o amor de Deus. Experimentando esse sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque cada alma importa para Deus. Cada alma importa para Deus. Aquele que te perseguiu, aquele que te caluniou, aquele que pegou no seu pé, aquele que te defraudou, comprou e não pagou, merece amor. Merece amor porque ele pode ser transformado. Merece amor porque ele pode ser mudado de fato. Merece amor, amados, porque Jesus amou primeiro. Você sabe uma coisa que a gente pode aprender? É reaprender a amar. Certa vez, a esposa de um pastor amigo meu falou assim, Luiz, nunca deixe de abraçar, porque o abraço cura.
Nós estivemos num lugar ao qual nós fomos feridos. E eu perdi o desejo de abraçar. Eu perdi a vontade de abraçar. Porque as pessoas ao qual a gente estava junto ali, não permitia. Ou estavam tão feridas, que não se permitiam aprender a amar. Quando nós chegamos numa outra cidade, e aí nós começamos a conhecer as pessoas, a relacionar com as pessoas, chegou uma senhora e o esposo dela, e aquela senhora me deu um abraço tão apertado e tão demorado, que eu sussurrava de chorar. Ainda bem que o esposo dela estava do lado, e foi um abraço tão sincero, que naquele dia o Senhor falou o meu pensamento, a minha cabeça: estou restaurando o ministério de abraçar. Com todo respeito, nunca deixe de abraçar. Eu ouvi isso do pastor Madison ali fora. Porque na verdade o abraço cura. O abraço liberta. O abraço sara feridas. E sabe aonde essas feridas? Na alma. Muitos de nós temos feridas não expostas, mas temos feridas na alma. Muitos de nós que nós se julgamos o fortão diante das pessoas, nós precisamos ser curados na alma. Eu achava que não precisava ser curado na alma, e uma desconhecida chegou e abraçou, e aquele abraço curou. Abraça, irmão. Abençoe. Porque você aqui é instrumento de cura na vida das pessoas. Amém? Em quarto lugar, eu quero usar aqui Atos 1:8, se o irmão puder projetar para mim. O Senhor, Ele mapeou a terra para nós. O Senhor, Ele mapeou a terra para nós. Olha lá o versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A minha tradução diz poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8, amados, é uma das declarações mais importantes feitas por Jesus antes da sua ascensão aos céus. E ele diz assim, na parte B do versículo: e sereis as minhas testemunhas. A missão principal dos discípulos de Jesus aqui era testemunhar. O que é testemunhar? Contar ao mundo, espalhar as boas novas, anunciar. E eles ouviram e experimentaram o que eles ouviram e experimentaram de Jesus. O que você tem ouvido? O que você tem experimentado? O que você já recebeu que é digno de outros ouvirem e receberem? Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas vitórias nós já recebemos, você já recebeu do Senhor Jesus. E sereis as minhas testemunhas. A missão principal dos discípulos era testemunhar. Então que nós continuemos esta missão, porque todos nós somos discípulos. Continuemos esta missão de testemunhar, de anunciar. Eu aprendi uma coisa, que muitas vezes o testemunho ele não é fala, mas ele é atitudes. O que eu percebo na nossa vivência ali na cidade é que as nossas atitudes de servos de Deus é que tem feito as pessoas verem a gente como servos de Deus.
A sua atitude como servo de Deus vai dizer realmente o que as pessoas vão espalhar por aí sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Ser testemunha aqui significa viver e proclamar a verdade sobre Jesus Cristo. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta parte aqui, amados, ele traça justamente um mapa da nossa missão, ou da missão cristã. E aqui entra a nossa ação como esses proclamadores do Evangelho. E começa a dizer a palavra. Jerusalém. Quando eu rascunhava isso aqui, e começava a colocar aqui no meu esboço, eu pensava Jerusalém, a gente já ouviu aqui, já ouvimos na sala de reuniões ali, Jerusalém se refere a missões locais. Mas essas missões locais, ela começa onde? Essa missão local, ela começa onde está a minha família. E você sabe quando eu tive a chance de ministrar para a minha família? Depois de 4 anos de convertido. Foi quando a minha mãe nos chamou para poder ministrar para ela. Para poder pregar para ela. Para poder anunciar. A minha sobrinha estava em coma já há uns 4 dias, por causa de uma cirurgia de risco. E aí então, a minha mãe nos chamou, e eu rascunhei ali a palavra, e aí fui anunciar a mensagem. E aí minha mãe disse, quando a Luciana sair, citei o nome da sobrinha, quando ela sair do coma, nós vamos reunir aqui, agradecer a Deus de joelhos, e assim fizemos. 4 dias depois, ela saiu do coma. Dobramos o joelho, era uma tapiocaria da minha mãe, dobramos os joelhos ali, oramos a Deus, agradecemos a Deus, e naquele dia minha mãe aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus mesmo, porque 40 dias depois Deus a recolheu. Glória a Deus! Por que muitas vezes a gente fala desse recolhimento com tristeza? Por que muitas vezes a gente fala desse recolhimento com lamento? Porque muitas vezes, meus sentimentos, que Deus o tenha, glória a Deus que Deus o tenha, mas se realmente entregou a sua vida para Jesus, nós podemos celebrar no funeral da minha mãe. Cantar louvores, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Mais ainda, porque no funeral da minha mãe, meu pai aceitou Jesus como Salvador. Eu quero conhecer esse Jesus que vocês conheceram. Eu quero conhecer esse Jesus que vocês tanto falam, tanto pregam. E ele então aceitou Jesus naquele dia. Meu pai e minha mãe não vivem mais no nosso meio, mas eles foram salvos para a glória de Deus. Sabe que dia que meu pai faleceu? Um dos maiores presentes que eu já ganhei, no dia do meu aniversário. Sabe por que eu falo da morte de meio natural, de forma natural? Porque este é o fim de todos. Mas não precisa ser o fim de todos aqui, mas pode ser o começo da eternidade, meu irmão. Por que eu falo que foi um presente? Porque o meu pai, antes disso, aceitou Jesus como Salvador. Depois de 80 anos, praticamente, andando sem eira nem beira, vamos dizer assim. Entregado aos vícios, precisando buscá-lo nas praças públicas, mas naquele dia, no funeral da minha mãe, ele aceitou Jesus. No dia do meu aniversário, o Senhor levou ele para junto dele. Eu glorifico assim, amados, porque sabe, pastor Santiago, quando muitas vezes a gente fala, meus sentimentos naqueles grupos nossos pastores, quando um servo de Deus falece, me dá vontade de dar glória a Deus. Porque nós sabemos que está com o Senhor na eternidade. Porque nós sabemos que está assunto aos céus. Então, missões, a minha Jerusalém, primeiro foi a minha casa. A minha Jerusalém começou lá em casa. A minha Jerusalém começou no meu bairro, pastor. No meu bairro, quando a gente começou a ministrar, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha vergonha. E hoje muitos de nós temos vergonha de andarmos com a Bíblia na mão, tanto que andamos só com o celular. E eu ia com a Bíblia aqui embaixo do meu braço para as pessoas não verem.
A minha primeira vez que eu fiz essa missão na minha cidade, eu atravessei de um bairro no outro, com uma blusa porque estava frio, e a Bíblia debaixo do braço. Alguém falou para mim assim, por que você esconde a Bíblia? Não, não é nada não, mas eu tinha vergonha nos primeiros dias. Mas mesmo assim não deixei de fazer essa missão na minha cidade, de começar pela minha cidade. Cidade onde eu incentivei muitos jovens a ir para os carnavais da vida. Cidade onde eu incentivei muitos jovens a não usar drogas, mas usava mesmo assim. Cidade onde a gente falava, não adultério, mas mesmo assim as pessoas adulteravam na frente da gente. E ali foi onde o Senhor permitiu eu começar a ministrar a palavra. Na minha Jerusalém, na minha cidade, melhor, na minha família e na minha cidade. A sua Jerusalém começa aqui em casa, eles amados. A sua Jerusalém começa lá no seu bairro, lá na sua rua, na sua família. Antes de eu ir para um lugar tão distante, eu começo pela minha Jerusalém, pela minha cidade. Ah, Judeia! Judeia, as nossas missões regionais, na região ao redor, nas pessoas semelhantes, culturalmente, né? Os meus amigos aqui, eles começam a receber a mensagem, eles começam a receber a palavra. Antes de eu levar para os meus amigos, os meus familiares, eles precisam ter recebido esta mesma mensagem, esta mesma palavra. Anunciar para eles. Esse culturalmente envolve não apenas cristãos, porque nós somos acostumados a pregar e anunciar para cristãos, mas para todas as etnias. Aqui fala as diferenças culturais, eu não preciso citar aqui, por questões óbvias os irmãos sabem. Mas anunciar as palavras, sabe? Lá antigamente, em lugares onde eu ia procurar um Deus ao qual não existia, terreiros, foi para essas pessoas que depois de convertido, eu tive que pregar, eu tive que anunciar, eu tive que falar do amor de Deus, eu tive que abençoar. Já não era mais o meu bairro, já eram lugares distantes, afastados. Samaria, missões a nível estadual e nacional, que vai atingir pessoas com diferenças étnicas e religiosas, mostra a expansão para além dos limites culturais e confins da terra. Missões mundiais, é onde está a nossa campanha. O mundo todo, a missão é global, onde você vai além dos limites do Brasil. Como a igreja já foi na Bolívia, missões mundiais. Ah, mas é bem ali, é outro país. É outra língua, é outra nação. Mas para a gente chegar lá e fixar os nossos pés lá, eu preciso ser preparado aqui. Aqui é o lugar de eu afiar. Aqui é o lugar de eu afinar. Aqui é o lugar de realmente eu crescer, eu aprender. E eu percebo que os irmãos têm ferramentas aqui. Então aproveitem. Aproveitem. Quantos de nós ansiamos por ferramentas? Quantos de nós ansiamos como nós, de um grupo de louvor, compondo seus hinos? Eu tenho um ministério de louvor lá internacional, irmãos. Uma tela de 43 polegadas. Erga as mãos para os céus e agradeça a Deus pela estrutura que Deus deu e tem dado para essa igreja. Agradeça ao Senhor por aquilo que tem abençoado. A minha mídia lá, minha esposa. Mas mesmo assim Deus tem operado. Mesmo assim Deus tem abençoado. Mesmo assim Deus tem trabalhado de forma sobrenatural. Sabe por que meu slide da administração não está ali? Porque foi feito no celular e eu achei que ia ficar feio. Mas mesmo assim estamos aqui. Mesmo assim o nome do Senhor é glorificado. Mesmo assim o nome do Senhor é exaltado. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ah, sabe por que eu não entreguei, pastor? Porque eu achei que ia ficar feio. Para o Senhor tem que ser bonito. Sabe por que eu não canto também? Porque eu sou desafinado, eu sou melhor falando. Eu sei que se a gente treinar, a gente vai chegar na qualidade perfeita. Mas por enquanto, falando, eu sou melhor que cantando. Então, amados, quando nós formos fazer
que façamos o melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Então que nós possamos fazer o melhor para Deus, mesmo dentro das nossas limitações, mesmo dentro daquilo que eu tenho de pouco. Esse versículo aqui mostra que o testemunho cristão é movido pelo Espírito Santo e tem um alcance progressivo. Nós ouvimos aqui do pastor, ele tem um alcance progressivo e que a prática dessa ação, ela se torna expansível, ela vai expandir, a mensagem do reino, ela vai expandir, vai se multiplicar através de nós. Ele é o versículo chave do livro de Atos, que depois narra exatamente esse movimento da mensagem de Jesus, de Jerusalém ao mundo inteiro, de Cáceres aos confins da terra. Posso ouvir um amém? Será que nós vamos ouvir amanhã, depois na JMN, o missionário dessa igreja? Missões nacionais ou missões mundiais? Certo dia eu conheci em Diamantino um rapaz que depois ele foi para missões mundiais. Com pouco tempo, ele assumiu o ministério. Mas antes eu o via tatuado, andado na rua, na sarjeta, e Deus foi lá e pegou ele. Deus usa tatuado lá de fora. E aí depois esse guri aceitou a Jesus Cristo, passou pelo crivo ali, ele foi capacitado e ele foi enviado pela igreja lá de Diamantino, no caso, para missões mundiais. E aí a gente via ele em missões mundiais. Às vezes você acha que não tem capacidade, mas é o Senhor que capacita, amém? É o Senhor que capacita. Grave bem, amados, em seu coração, missões não são uma opção para a igreja. A missão na igreja é a essência. A igreja não vive sem missões, a igreja não cresce sem missões. Se nós ficarmos aqui, se você ficar aqui de braços cruzados, o visitante não vem. Se os projetos da igreja, do Ar e Amar, não funcionam, as pessoas não vêm. Se você não vai de porta em porta, as pessoas não vêm. Foi como nós fomos doutrinados, pastor. Quando eu fui apresentado para minha esposa, eu contei ali, o nosso pastor arrancou a gente lá, porque eu tinha que casar, né? Então nós tínhamos que casar santo, casamos santo, irmão. E aí então, o Senhor nos enviou para uma outra cidade, Pontes de Lacerda. E lá nós fomos para Pontes de Lacerda para ser capacitado de forma prática, brutal. E aí nos reunimos, fazíamos os nossos fazeres, deveres durante a semana. No final de semana, de manhã, no sábado de manhã, reunimos na casa dele, ele enviava de 2 em 2. Ele nos instruía e nos dava uma palavra, nos enviava de 2 em 2. A igreja teve ali um crescimento brutal, tão grande, em 2 meses. Porque as pessoas recebiam Jesus através dos missionários nas casas. E você sabia que muitas vezes nós deixamos de fazer isso? Na prática. Quando na verdade, na realidade, é o meio que mais as pessoas se convencem por Jesus. Aí justamente valeu a pena o versículo que o Senhor diz: eu vou para o Pai, mas vós ficareis aqui, e farão as obras que eu fiz, e farão maiores ainda. Feridas expostas às pessoas, a gente ia lá, orava com elas, tal. Na semana seguinte, quando nós íamos, o trem estava fechando. Diabéticos. Deus operando. Mas por quê? Porque a igreja saiu para fora. Porque a igreja foi anunciar, porque a igreja foi pregar. Missões na igreja era a essência da igreja. O amor do Pai, amados, nos constrange a ir, através dos nossos pés, a enviar, né, através da igreja, a orar, a dobrar os nossos joelhos e a contribuir, porque uma coisa sozinha não faz com a outra. A abençoar. João 3,16 nos lembra que fomos alcançados para alcançar, abençoados para abençoar. Então, nós temos que fazer jus ao nosso chamado. A pergunta que eu faço para você: missões realmente queimam em seu coração? Missões realmente palpitam em seu coração? Porque tem que palpitar, irmão. Eu não vou lá simplesmente me oferecendo e falar: eu quero ser um missionário. Não, não é assim. Tem que queimar. Tem que ser manifesto em nós. Tem que ser despertado em nós.
esse agir, esse mover, essa manifestação de poder de Deus. Mas antes nós podemos observar, de ser testemunho, o Senhor disse: receberão poder, virtude do Espírito Santo. E é isso que realmente importa para nós. Quem ama como pai, compartilha como filho. Quero pedir aos irmãos se colocar de pé. Quero pedir à igreja se colocar de pé. Convido o ministério de louvor. Em nome de Jesus. A minha pergunta para você é se você sente o desejo no seu coração de influenciar vidas através da sua vida. Se você sente esse desejo, saia do seu lugar. Vem à frente aqui, eu quero orar por você. Quero orar por sua vida. Se você sente essa vontade em seu coração: pastor, eu sinto vontade, mas eu tenho medo. Jogue o medo para lá. Abandone o medo. O perfeito amor joga fora todo medo. Abandone o medo em nome de Jesus. Eu te convido a sair do seu lugar. Seja um missionário dessa última hora. Sabe por quê, querido? A humanidade clama por socorro. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, saia do seu lugar. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Com seu vento me guiou pra visão que mudaria.